nós partiremos agora para a nossa aula de História. Então, na última aula, eu pedi para que vocês lessem o texto O Destino dos Negros após a Abolição. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É interpretar a condição socioeconômica do negro pós-abolição. Então, a nossa habilidade também é o quê? Conhecimento, argumentação, pensamento crítico, né? Então, quando nós lemos um texto dessa proporção, gente, todas essas habilidades têm que vir à tona em nós como alunos, né? Como pessoas pensantes que estamos também sendo leitores nesse momento. Então, o que está acontecendo, pessoal? A partir do momento que houve a abolição da escravidão no Brasil, eles não se preocuparam nem um pouquinho com o destino desses negros. Pelo contrário, né? Eles pegaram os negros, deram a libertação para eles, mas eles foram jogados, foram colocados como vagabundos, em qualquer lugar servia, não se preocuparam nem um pouco em como que eu vou dar escolas para os filhos desses negros, trabalho, uma vida digna para eles. Mas por quê? Tudo isso, gente, tem uma resposta plausível. A abolição da escravidão no Brasil não foi uma conquista vindo dos escravos que obrigou os senhores a abolir esses escravos. Pelo contrário, a nossa abolição ela veio de cima para baixo. O que aconteceu? Nós tivemos vários fatores com que houvesse para que tivesse ocorrido essa abolição. Um dos primeiros fatores que a gente até comentou na aula de geografia foi o quê? Foi a Revolução Industrial. Nós sabemos que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e nós sabemos que as indústrias elas necessitam de mercado consumidor. Outro ponto importante é que o Brasil deve muito dinheiro para a Inglaterra. Então, esse comércio, essa comercialização de produtos industriais que o Brasil tinha com a Inglaterra fez com que ele fosse pressionado também a abolir esses escravos. Não era benéfico para a Inglaterra ter um país ao seu lado, né, que ela era moderna e precisava de mercado consumidor, ter um país que ainda vivia da escravidão. Escravo não tem poder de compra, escravo não tem dinheiro. Então, o Brasil foi levado a várias leis. Qual foi a primeira lei? Foi a lei do sexagenário, né? A partir dos 60 anos, todos os negros seriam abolidos. Mas qual é a vantagem, gente? Um negro que vivia até 60 anos, ele estava totalmente acabado, né? Totalmente destruído. Ele não tinha força de trabalho mais. Então, pelo contrário, tirou o encargo das costas do senhor de escravos. Outra coisa que eles fizeram também foi o quê? Foi a lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre, a partir daquele momento, a escrava que tivesse o filho, ela não mais precisava, a partir de certa idade, ele estaria liberto. Mas quantos anos? 21 anos ele teria que trabalhar ainda como escravo para aquele senhor. Mas antes de tudo isso, o que eles fizeram? Eles proibiram o tráfico negreiro. Então, foi fatos que foram acontecendo que chegou num ponto que não tinha mais como continuar com a escravidão no Brasil. Aí, o que aconteceu? Veio aquele sistema abolicionista também, né? Que a gente viu durante o texto que vocês leram, quando fala sobre José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, que foi pessoas influentes nesse período aí, que eles falavam que a abolição ela tinha que vir dos brancos para os negros. Era tipo um favor, era uma causa que eles teriam que fazer para quê? Para que não houvesse nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de rebelião. Que essa escravidão essa abolição ocorresse de forma tranquila para que não houvesse mudanças, né, nos status sociais. Quem eram os senhores de escravos continuariam ricos, continuariam com suas fazendas e esses escravos seriam libertos. Mas libertos sem nem ter uma preocupação de como seria a vida deles a partir de então. Então esses escravos, uma coisa que eles queriam também, que é interessante a gente pensar, é o branqueamento da sociedade. Eles achavam que abolindo os escravos e trazendo imigrantes para o Brasil,
com certeza haveria um branqueamento dessa sociedade, porque fala que o mal da sociedade brasileira até então é a negritude, né? A raça negra tinha colocado uma cor muito feia no Brasil. Eles falavam que o índio, eles conseguiriam dominar, porque muitos já haviam morrido. E os negros, eles conseguiriam branquear. Então, a esperança deles naquele ponto era branquear a sociedade. Mas nós sabemos que isso não aconteceu, né? Nós temos uma sociedade totalmente mestiça, pessoas de todas as cores, de todas as raças, como dizem, né? Aqui no nosso país. Outra coisa importante também é que em 1904 as populações foram expulsas para os morros. Foi uma coisa que a gente comentou na aula de geografia também. E fala que essas pessoas foram para os morros e durante o dia elas iriam para o centro das cidades para mendigar, muitos iam para roubar, outros iam para procurar emprego, né? Então a situação dos negros após a abolição foi muito terrível, gente. E até hoje, eu sempre falo para vocês, por que tem um sistema de cotas? Por que o Brasil ainda é um país muito pobre? Porque eles não se preocuparam nem um pouco com esses negros quando eles foram libertá-los. Então, tudo isso a gente tem que pensar. O que estava acontecendo no Brasil naquele momento? Estava acontecendo uma acelerada transformação. O Brasil ele estava deixando de ser só um país que trabalhava com a monocultura do café, do açúcar, do látex e começando a investir na industrialização. Esses grandes cafeicultores, eles pegaram parte excedente desses lucros e começaram a investir na industrialização dentro do Brasil. Então, essa acelerada transformação fez com que houvesse pensamentos divergentes sobre essa escravidão no Brasil. Foi aí que surgiram as campanhas abolicionistas. Então, a escravidão, gente, ela não combinava com a modernidade. Se nós somos modernos, se nós queremos modernizar o nosso país, não podemos ter um sistema escravocrata, né? Outra coisa importante aqui, que o escravo, ele era um capital fixo. Ou seja, eu comprava uma pessoa e ela teria que trabalhar a vida inteira para mim, para que pudesse pagar o que eu comprei por ela. E se aquela pessoa morresse? Então eu sairia perdendo. Eu não estaria ganhando, não estaria lucrando com o trabalho dela. E na verdade um trabalhador que eu vou trabalhar, que ele vai ganhar por mês, é muito melhor, ué. Ele vai trabalhar, o trabalho dele vai me render lucro, aí sim eu vou pagar a quantidade que eu acho necessária, né, que ele merece. E a gente sabe que o trabalhador no Brasil e no mundo também, muitos trabalhos são muito mal remunerados. Então, a escravidão, ela se tornou cara e obsoleta. Não era viável ter um escravo. Era muito mais viável ter um trabalhador que seria remunerado por mês, né? Só que esses limites, o abolicionismo, ele tinha limites. O que é, gente? É o que eu falei ainda agora para vocês. Eles não queriam que houvesse insurreições negras. Eles queriam que o sistema abolicionista viesse lá de cima, que o rei abolisse os escravos, assim como aconteceu. A princesa Isabel não foi que assinou a Lei Áurea? Então, aconteceu da forma que eles queriam. No Brasil não teve essas insurreições, assim como tiveram em alguns países, né, que até hoje eles passam por dificuldades. Eles queriam que essa abolição viesse da legalidade monárquica, viu, pessoal? Então, só um momentinho aqui. Nós sabemos também, pessoal, que esses negros, eles são chamados nesse período aqui de indesejados dos novos tempos, né? Que nunca houve anos no Brasil em que os pretos fossem mais postos à margem. Então, eles não eram desejados. Então, a partir do momento que eles trouxeram os imigrantes para o Brasil para trabalhar nas fábricas, trabalhar nas fazendas monocultoras, eles não eram mais queridos. Se eles pudessem jogar eles todos num saco, colocar dentro do rio, eles ficariam satisfeitos. Mas, como eles não podiam, o que eles fizeram? Marginalizaram todos esses negros, né? Então, só aquele estereótipo que a gente vê, infelizmente, aquelas brincadeiras, né? Que
negro quando não caga na entrada, caga na saída. Então tudo isso aí, gente, são raízes vindas daquela época lá. Tudo que o negro faz é mal visto. Então tudo que acontece é culpa do negro. Então eles são colocados à margem da sociedade. Então tudo isso acontece com a vida do negro após a abolição da escravidão. E a gente pode ver que o que, gente? Que eu quero ler um pedacinho aqui para vocês que eu achei interessante. A preocupação pelo destino do escravo se mantiver em foco enquanto se ligou a ele o futuro da lavoura. Ela aparece nos vários momentos que visaram regular legalmente a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, desde 1823 até a assinatura da Lei Áurea. Com a abolição pura e simples, porém, a atenção dos senhores se volta especialmente para seus próprios interesses. A posição do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser matéria política. Era fatal que isso se sucedesse. Então, é o que a gente comentou também. Não teve nenhum tipo de preocupação com os negros. Em certo momento, antes da abolição, alguns pensadores, alguns abolicionistas, como o Nabuco também e o José do Patrocínio, eles até pensaram em que teria que ser construídas escolas para os filhos, né, para as crianças negras, para que elas pudessem ter chance de trabalho, que esses negros fossem inseridos no mercado de trabalho, mas isso aconteceu só até o momento em que houve a abolição da escravidão. A partir do momento que eles foram abolidos, eles não se preocuparam mais com essa população, com essa sociedade. Eles vão se preocupar mais à frente, né? Como hoje tem alguns sistemas ainda que não são os esperados, que não são os realmente que dão certo para essa população, mas nesse momento aqui não teve essa preocupação. Então, é isso que nós temos que saber. O futuro do negro foi muito incerto. Eles foram marginalizados a partir do fim da escravidão. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Nessa aula, eu quero que vocês respondam alguns questionários. E qualquer dúvida, pode me procurar também, viu? Assim como eu falei em geografia e em história da mesma forma. Um abração.